Coloca a mãozinha no teu coração e fala: eu sou missionário. Só somos missionários porque temos uma missão. Agora, declarar que é missionário e não exercer a missão é caô, é mentira, é disfarce. Então não basta dizer que é, nós temos que fazer, nós temos que desenvolver, nós temos que anunciar a palavra de Deus, assim como Cristo já nos deixou anunciado. E durante algumas terças-feiras nós falamos a respeito do fruto. É feliz aquele que frutifica. Então quanto mais nós proclamarmos a palavra, quanto mais pessoas nós anunciarmos a verdade, mais feliz, mais abençoado nós seremos, porque Deus assim, Ele promete que aquele que está nele, aquele que dá fruto, ele vai ter o prazer de pedir e o Pai vai atender. Então é um segredo para que nós venhamos caminhar e vencer toda e quaisquer dificuldade. Amém, queridos? Abra a tua Bíblia, por favor, Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Nós cantamos um hino, né? Cristo vive, não foi? Amém. E verdade. Gálatas 2, versículo 20. Achou aí na tua Bíblia? Assim diz a palavra de Deus. O que nós vamos compartilhar, queridos? A mensagem que Deus colocou no meu coração é de falarmos sobre o desafio de servirmos a Cristo, o desafio de viver para Cristo, o desafio de entender qual é o nosso propósito. O ser humano, ele sempre vai viver em dificuldade se ele não compreender o seu propósito. Naturalmente, os resultados que éramos para ter não vamos ter, porque se não há uma compreensão de quem somos e do porquê existimos, sempre haverá uma dificuldade em executar, em exercer aquilo que é o nosso papel. A missão que Deus deu à igreja, deu a todos, mas Deus, ele tem uma obra individual com cada vida. Por isso que nem todos somos pastores, nem todos somos mestres, nem todos somos evangelistas, nem todos somos presbíteros. Assim como também na vida secular, nem todos somos médicos, nem todo mundo é advogado. Então cada um, ele vai exercer o seu papel. E quando nós entendemos isso, tudo se torna mais prático. É interessante. Eu estou falando aqui, nem todos, Josa, somos cabeleireiros. E é interessante. Eu falei uma vez com a pessoa e perguntei assim: é você que corta seu próprio cabelo? Você é cabeleireiro, fica de graça. Ele falou: não, eu pago para um amigo cortar meu cabelo, porque para mim cortar é difícil. Agora você pensa, todos nós somos cabeleireiros, aí a gente corta o cabelo, não ia dar certo. Então cada um de nós temos a nossa especialidade. E dentro do reino de Deus, nós precisamos entender a Cristo para vivermos Cristo. Nós não seremos Cristo, mas por sermos cristãos, nós precisamos viver de acordo com o que Cristo viveu. João Batista, certa vez, quando ele está ali no momento de desafio até, ele olha para as pessoas e diz assim: eu não sou o Cristo. Por quê? Porque as pessoas estavam dizendo: Jesus está fazendo mais que você. Ele está avançando, ele está sendo reconhecido, ele está sendo visto. E a resposta dele é essa: eu não sou o Cristo. Ele sabia do papel dele, ele sabia da importância dele, e ele também entendia o seu lugar. Ele não estava ali para usurpar nada de ninguém, ele estava ali para viver o propósito de Deus na vida dele. E eu quero dizer e declarar sobre a tua vida também: você não precisa olhar para o outro e desejar a vida do outro que o outro tem. Por que não, pastor? Porque aquilo que Deus tem para você também é grande, também é especial. Você não nasceu por acaso, você não é o erro, não. Você é uma obra de Deus feita para dar certo. Deus tem dado vida a você porque tem um propósito grandioso da parte dele para realizar na tua vida. Quantos crê nisso, diga amém. O versículo diz assim, verso 20, Gálatas 2, versículo 20: logo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim.
O final do versículo 19 diz: estou crucificado com ele. Aí a continuação diz: e esse viver, presta atenção, e esse viver, versículo 20, que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O desafio de viver Cristo. Nós, como o apóstolo diz, nós somos sepultados nele. Para aqueles que crêem na realidade da palavra, para aquele que crê na verdade daquilo que está escrito, como diz, nós morremos para o mundo. Esse é o princípio estabelecido para nós vivermos com Cristo e em Cristo. Não é possível nós vivermos em Cristo se nós não morremos nele e se nós também não fomos ressuscitados nele. Fazendo uma referência a isso, o próprio apóstolo ele vai dizer: agora eu entendo que as coisas velhas já passou e eis que tudo se fez novo. Por quê? Porque eu me tornei em uma nova criatura. Então aquilo que a palavra tem como missão para as nossas vidas é exatamente esse novo viver em Cristo. É as pessoas olhar para mim e para você, porque vivemos em Cristo, e identificar em nós uma vida regenerada. Olhar para mim e para você e identificar em nós uma vida transformada. Olhar para nós e ver como se fosse um espelho da imagem de Cristo. Mas eu quero chamar a tua atenção para isso. Porque por não compreendermos a palavra, queridos, nós vivemos lamentando quanto aqueles que não servem a Deus ou até mais. Você vai chegar perto de um cristão, conversar com ele começa a lamentar da sua vida, da sua história, das suas dificuldades. Ele não observa as vitórias alcançadas, as bênçãos conquistadas. Ele não está atento ao maior prêmio de todos, que é a salvação. Vive apontando dificuldades e reclamando daquilo. Querido, eu quero dizer para você que já tem Cristo como teu Salvador, você é sim a pessoa mais especial da terra. Você é sim o ser humano mais importante da face da terra. Não, pastor, isso é fazer acepção de pessoas. Não, isso é reconhecer que aquele que habita em nossas vidas é maior do que tudo, e Ele nos movimenta a viver e a se parecer com Cristo dia após dia. Então o desafio de viver Cristo é isso. É nós olharmos para o mundo e entendermos: não, para o mundo eu já morri. Aí nós vemos as pessoas que estão e conhecem a palavra e ficam tentadas, aceitam a imposição do mundo, aceitam aquilo que no mundo é natural. Queridos, a igreja ela está vivendo um período de crise existencial, porque nós não sabemos mais da nossa identidade. Aí o objetivo agora é se parecer com o mundo, porque pelo menos a gente vai crescer, vai alcançar pessoas. Mas olha, observa a vida de Jesus Cristo. Ele veio à terra, ele foi diferente de todo mundo, e a palavra diz que aonde ele estava uma multidão seguia ele. Não é porque ele se parecia, mas exatamente por ele ser diferente, por ele ser fiel, por ele ter uma vida santificada, por ele decidir fazer a vontade de Deus. As pessoas queriam estar perto de Jesus, eles empurravam uns aos outros para tocar em Jesus. Por quê, pastor? Porque ele era o Filho de Deus? Não, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. E quando Paulo diz isso, é ele quem vive em mim. Ele está dizendo isso, não é mais a minha essência, mas agora é a essência daquele que tudo pode fazer. E é isso que Deus quer para nossas vidas. Você não precisa lutar para se parecer com o mundo, para atrair pessoas. Não. Se você simplesmente for a imagem de Cristo na terra, as pessoas vão querer se aproximar de você. Porque quando verdadeiramente nós encontramos um cristão que confia na palavra, que acredita na palavra, querido, nós ficamos bem. Você fica perto da pessoa, a pessoa não te desanima, ela te motiva, ela te anima. Por mais que você esteja vivendo uma dificuldade gigantesca, ele diz: não, mas vai passar, você vai vencer, você vai conquistar, você vai conseguir. Agora, quando nós estamos perto de pessoas que não entendem, apesar de servir a Cristo, sempre tem uma palavra. Você vai dizer: a minha vida está difícil. Ele diz: é porque você não sabe da minha, porque a minha está mais difícil do que a sua ainda. Minhas dificuldades, eu não sei se eu vou vencer. Aí a pessoa diz: é porque você não sabe das minhas, é muito maior. Para com isso.
Olhe para Cristo, confia nele, permita que a palavra venha moldar o teu caráter, a tua maneira de ser, a tua maneira de falar, a tua maneira de viver. Esse é o grande desafio para a nossa vida, querido. Esse é o grande desafio. Chegou lá no meu celular assim uma reportagem dizendo: olha, tem aumentado os casos de morte. Cadê? Eu notei aqui, não é morte não, não é? Sei, eu coloquei aqui morte súbita, mas eu acho que é outro nome. Pessoas que apaga do nada e está morto. E na reportagem ela estava dizendo: tem aumentado esses casos. E eu fiquei lendo, li tudinho aquela reportagem, observei, fiquei olhando, falei: Deus, é interessante. Porque quanto mais o tempo passa, mais agressivo se torna viver. Quanto mais os dias avançam, mais complicado se torna viver nesse mundo. Mas agora, quando você começa a meditar na palavra de Deus, começa a olhar dessa verdade que está aqui, você vai entendendo. Está lá o próprio apóstolo Paulo dizendo: olha, morrer para mim é lucro. Por quê, pastor? Porque aquele que vive para Cristo, vive em Cristo, ele não tem medo de deixar esse mundo, porque ele sabe que lá nos céus tem um lugar garantido para ele habitar. Aquele que serve a Deus, ele caminha como Jesus caminhou na terra. Ele não tinha medo dos seus inimigos, ele não tinha medo daqueles que o afrontavam e confrontava, porque ele confiava em Deus, ele servia a Deus, e ele estava fazendo a missão que Deus o transmitiu. E quando assim nós fazemos, naturalmente nós somos abençoados. E é esse o que da questão que nós temos que avaliar, que nós temos que pensar, querido. Você verdadeiramente tem vivido Cristo? Ou você tem vivido em você mesmo e tem dias que você vive nele? Tem momentos, eu sempre falo quando eu posso e lembro, que nós não podemos sair desse ambiente e deixar de ser lá quem nós somos aqui. Eu sou um cristão aqui dentro. E lá fora, pastor, também precisamos lutar para ser um cristão. Aqui não é um ambiente para nós falsificarmos, querido. Porque por mais que eu, como pastor, não possa identificar, a Bíblia diz que o nosso Deus, Ele está olhando o nosso coração. Ele está observando o que nos define, o que nos direciona. Então não é simplesmente estar, é viver em Cristo. Não é simplesmente aceitar a Cristo, mas é verdadeiramente nele ser crucificado. Porque quando nós somos crucificados nele, querido, um processo inicia em nossas vidas. E esse processo começa a mudar a nossa rotina, as nossas práticas, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de viver. Quantas pessoas que a gente vê, conhece a palavra, mas daqui a pouco você olha, está lá vivendo uma vida totalmente distante. E se você vai falar, ele vai dizer: não, mas eu continuo servindo a Deus. Não tem como. O próprio Jesus disse: ei, não é possível servir a dois senhores. Aquele que decide servir a Deus, ele precisa se permitir ser crucificado com Cristo. E quando nós crucificamos em Cristo, o que está lá é a nossa carne, o que está lá é os nossos desejos, o que está lá é o padrão de viver do mundo. Mas quando nós ressuscitamos com Cristo, o que vem sobre as nossas vidas é exatamente a nova criatura, uma nova postura, um novo modo de ser, um novo modo de dizer, de falar, de se comunicar. Queridos, a igreja não está no mundo para se parecer com o mundo, mas a igreja está no mundo para influenciar o mundo. Deus instituiu a igreja na terra e Ele diz: vocês vão estar sendo criados, formados sobre a rocha, e a porta do inferno não prevalecerá contra vocês. Ou seja, não é o mundo que afugenta a igreja, mas é a igreja que tem que avançar, transmitir ao mundo a verdade, transmitir ao mundo a palavra de Cristo e dizer para eles: olhem para a cruz, porque lá morreu aquele que não merecia, mas por vocês se entregou para lhe dar uma nova chance. É a mensagem. Nós não podemos esquecer disso. Se você observar Paulo, qual era a mensagem que Paulo mais falava, irmão? Ele mais falava sobre a crucificação.
sobre a ressurreição de Cristo. O que ele mais falava era sobre Jesus. Por quê? Porque foi Jesus que mudou a vida dele. Se alguém é abençoado por outra, a pessoa tende a sempre falar: ah, fulano me ajudou, fulano me abençoou, olha lá, fulano me conseguiu um emprego. A gente sempre vai fazer isso. Mas eu quero dizer para você, eu chamar a tua atenção, o quanto você faz isso a respeito de Cristo. Porque Ele veio a essa terra, caminhou sobre essa terra para nos dar uma nova chance. Por mais que alguém possa te abençoar com alguma coisa da terra, Ele lhe abençoou com algo lá dos céus, que a terra não consegue definir, que o dinheiro do mundo não consegue comprar. Ele nos deu esse presente. E aquele que entende a sua missão, ele vive essa palavra. Porque quando eu olho para a cruz, eu não vou ver mais Jesus. Quando eu olhar para a cruz, eu vou ver o Ronaldo, porque era para mim estar lá. Não era Jesus, era você. Não era Jesus, era para nós estarmos lá. Mas Ele cumpriu. E qual é a nossa parte? É viver isso, querido. Você pode sim e deve desfrutar da palavra de vitória, de bênção, claro. Mas não se esqueça da mensagem da cruz. Não é só um marco na história, é um marco na nossa vida. Nós lembramos de tudo, nós falamos de tudo. Falamos do coronavírus, falamos de política, falamos de vacina, falamos de tudo. E às vezes nós vamos esquecendo do maior, da maior notícia, da maior mensagem: Jesus, a cruz, o sacrifício, a ressurreição, a salvação, a vida que veio por intermédio dele a nós. É isso que o diabo quer causar em nós. É isso que o inimigo quer transmitir à nossa mente, um esquecimento. Mas aí a palavra de Deus a nós vem nessa noite para nos chamar a atenção para isso. Estou crucificado. Irmão, você não tem... Eu vou te aconselhar a partir de hoje. A partir de hoje, quando você levantar da sua cama, do seu soninho, você levantar e dizer: em Cristo eu estou crucificado. Você fazer menção da cruz todos os dias. Você trazer à tua memória o que Cristo fez todos os dias. E eu gosto de ouvir Jeremias dizendo nas suas lamentações: eu trago à memória aquilo que me dá. Irmão, o que nos dá esperança não é saber que nós vamos ter uma bênção amanhã, que Deus vai nos dar uma vitória amanhã, que eu vou melhorar lá no meu emprego, o salário. Não, isso é trivial. O que nos dá esperança é olharmos para a cruz e ver: não é eu que estou lá, e aquele que morreu também já não está mais lá, porque ele vive e está à direita do Pai, esperando o dia e a hora para morar eternamente conosco na Nova Jerusalém. Ele vive, Ele reina, e Ele quer morar no seu coração eternamente. Ele quer moldar o teu caráter, Ele quer moldar a tua vida, a tua existência, a tua essência, para que você se pareça com Ele e viva bem quanto Ele viveu. Jesus não era rico, mas Ele vivia melhor do que todos aqueles que possuíam riquezas. Chega lá o discípulo com a notícia: Eduarda, nossa contadora, dizendo: o senhor não vai pagar o imposto? Estão dizendo como é que vão fazer. Ele fala: mas espera aí, mas aqueles que são da herança de Davi têm que pagar? Os herdeiros? Não foi isentado lá quando Saul prometeu? Mas ele diz: farei. E ele dá uma orientação ao seu discípulo e diz a ele: vai lá no rio e pesque. E quando você pegar esse peixe, lá vai estar. Ele não tinha riquezas, mas ele viveu de uma maneira tão bem, tão boa, melhor do que aqueles que possuíam tesouros na terra. E tudo isso, querido, é o que Deus quer compartilhar a nós. Quando nós olhamos para Cristo e decidimos viver Ele, ô irmão, ô irmã, ô jovem, ô Espírito Santo de Deus,
Que nessa noite a escama do engano, do pecado caia dos nossos olhos, e nós saímos daqui decididos a viver Cristo, a ser como Cristo, a caminhar como Cristo, a profetizar como Cristo, a declarar como Ele, a ser como Ele na essência, nas ações. Não basta, irmão, não basta estar aqui, nós temos que estar nele, nós temos que viver para Ele. Então o início disso começa com essa palavra simples. Eu estou crucificado. Eu estou crucificado. E aí ele continua logo. Diga comigo, já não sou eu quem vive. Então já não é mais os meus desejos. Sofremos porque lutamos contra a vontade de Deus. Se começarmos a entender que verdadeiramente a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, irmão, tudo vai ficar mais leve. Ele mesmo diz: ei, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Por quê? Porque eu vou aliviar você. A pessoa que está doente, ela pensa: a minha cura vai me aliviar. Aí ela recebe a cura. Será que de fato está aliviado? Claro que não. Mas por que não, pastor? Porque todo aquele que está saudável pode adoecer. Alguém diz: se Deus me abençoar com emprego, eu estou aliviado. Porque a pessoa lança sua fé naquilo, mas também não vai se aliviar. Porque todo aquele que está empregado pode ficar desempregado. Então a única coisa que traz alívio ao homem, à mulher, ao jovem, não é o que o mundo oferece. Nós vivemos disso, nós dependemos dessas coisas. Mas o que nos traz alívio é Cristo. É a presença, é o amor dele. O que nos traz alívio é a palavra. Ele diz: vinde, porque eu sei que você está cansado, eu sei que o mundo vem sobrecarregando você, mas saiba do seguinte: aquele que aceita o meu convite, ele sai caminhando nesse mundo aliviado. Eu estou dizendo para você: as tuas dores, Deus tem cura sim. Para as tuas ansiedades, Deus tem cura sim. Para as tuas dúvidas, Deus tem cura sim. Mas Ele não quer só curar, Ele quer aliviar a sua alma. Ele quer trazer paz, bonança. Ele quer trazer você ânimo para que você viva fazendo a vontade dele. E só é possível de uma maneira, entendendo que nós precisamos entregar a nossa vida a Ele e permitir que Ele viva através de nós. Não tem outro jeito, irmão. Para entender, senão fica muito confuso. Você olha para quem, por exemplo, gosta do Neymar. Josué não gosta do Neymar, não. Josué ele gosta do homem de choque, né? Super choque. Você olha para quem gosta do Neymar, a pessoa começa a andar com o Neymar. Não é assim? Ele vai cortar o cabelo, ele quer cortar o cabelo como? Neymar. Ele pode até não ter o dinheiro para comprar o tênis igual do Neymar, mas ele vai lá e procura uma réplica, do Paraguai, alguma coisa para botar no pé. Porque como ele admira, ele permite, presta atenção nisso, ele permite que o Neymar viva nele, mesmo ele vivendo. O que a palavra está dizendo é isso. Logo, já não vivo mais eu, a pessoa que gosta do Neymar, ele já não tem mais gosto. Porque agora toda a sua maneira de proceder é de acordo com aquele que ele admira. Sabe aonde está o nosso erro? Nós admiramos muitas pessoas. Não vou dizer que isso é pecado. O pecado está em não admirarmos Jesus. E não tem como se parecer com Jesus se não tiver admiração. Porque sem admiração a gente não olha, a gente não se espelha, a gente não deseja ser igual. Então o que vamos perder? Nós vamos perdendo essa admiração por Cristo, irmãos. Todos somos importantes.
Se tiver aqui o cantor mais famoso no meio da igreja, é bom, é agradável, mas Jesus continua sendo a nossa referência. Por Ele. Que não falte no teu coração essa admiração por Cristo. Paulo, grandioso nas suas palavras, mas em todo momento ele estava dizendo: eu só estou aqui por causa dele. Paulo, muito sábio naquilo que transmitia, mas ele a todo momento estava dizendo: foi ele quem me escolheu. Eu estava lá no caminho de Damasco, e foi ele quem me escolheu, ele me chamou, ele me vocacionou. Tinha muitos filósofos, muitos homens com conhecimento grandioso na época, mas depois que Paulo conheceu a Cristo, ele admirou, ele se apaixonou, ele amou a mensagem. Ô querido, ô irmão, amigos, você quer desfrutar da bênção de Deus, da presença dele? Admira Ele, deseje a presença dele, anseie por desfrutar e reconhecer Ele todos os dias. Amanhã você vai estar indo para o teu trabalho, não é você, irmão. Se chegar no teu trabalho, diga: obrigado, Jesus. Se você não jantou, você vai chegar na tua casa, vai preparar a janta, ou vai comer lá uma farofa, Tiago, uma farofinha. Você chega lá, é um pratinho de farofa. Obrigado, Jesus. Amanhã, quando você levantar, se levantar, quando você respirar, obrigado, Jesus. Porque aonde há admiração há reconhecimento. As pessoas admiram Neymar porque reconhece o talento dele. Nós admiramos a Cristo porque reconhecemos que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Nós admiramos Cristo porque reconhecemos que sem Ele ninguém vai ao Pai. Nós admiramos Cristo porque reconhecemos que Ele é a porta. Nós admiramos Cristo porque reconhecemos que Ele é o caminho. Nós admiramos Cristo porque reconhecemos que Ele é o Verbo que se fez carne. Nós admiramos Cristo porque reconhecemos que Ele é o Filho de Deus que tira o pecado do mundo. Admiração, reconhecimento. E isso se torna para nós, porque já não vivo mais eu, mas Ele vive em mim, Cristo. Então eu passo a reconhecer Cristo em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Esses dias eu orando, antes das crianças dormir, eu dizendo: obrigado, Jesus, pelo carro que pertence ao Senhor. Estava lá no quarto, aí o Benjamin falou: pai, falou: não, mas o carro é do Senhor. Eu falei: como assim? Não, o senhor falou que o carro é de Deus, mas não é de Deus não, o carro é seu, pai. Pequeno. Aí eu fui explicar: não, filho, é porque se não for a Deus agir, o pai não teria nem esse veículo. Se não fosse a misericórdia de Deus, eu dizendo para ele, nós não teríamos nem a casa. Reconheça, porque se há admiração, vai haver reconhecimento. Por que que Paulo declara isso? Porque além de admirar, ele reconhecia: sou o que sou por causa de Cristo, vivo o que vivo por causa de Cristo, tenho o que tenho por causa de Cristo. Então transmita essa palavra ao teu coração nessa noite. Não lamente, não reclame, mas olha para Ele, admira Ele, reconheça as ações dEle, reconheça tudo aquilo que Ele está fazendo na tua vida. Talvez hoje, na hora que você olhar para a tua vida, para a tua história, você vai ver tantas dificuldades, adversidades, mas mesmo diante delas, reconheça Cristo. Pastor, mas eu estou vendo o gigante. Reconheça Cristo. Pastor, mas eu estou vendo o mar. Reconheça Cristo. Por quê? Porque se Ele estiver com você, o gigante cai. Se Ele estiver com você, o mar vai se abrir. Se Ele estiver com você, as muralhas vão cair. Não é as pessoas, mas é a presença do Eterno conosco, vivendo em nós, vivendo ao nosso lado, nos direcionando, nos ensinando. Ele vive em nós. Reconheça isso. Reconheça o sacrifício. Reconheça que Ele morreu por você.
Reconheça que ao terceiro dia Ele ressuscitou por você. Quando você olha para Deus, o que você vê é o amor. Porque Ele pega e entrega Jesus por nós. Reconheça. Pessoas sofrendo porque eles dizem: ninguém me ama. Pessoas sofrendo porque diz: não, ninguém quer saber de mim. Como? Se Deus, por te amar tanto, enviou Jesus, você ainda depende do reconhecimento dos outros? Você ainda depende do amor de outras pessoas? Viva o amor de Deus. Desfrute o amor de Deus. Respira o amor de Deus. Mas para isso você tem que admirar. Para isso você precisa reconhecer. Porque se não for assim, sofreremos. Se não for dessa maneira, nós vamos sempre padecer, queridos. E quanto mais vai se aproximando dos dias da volta de Cristo, a Bíblia já nos deixou bem claro, vai piorar mais, vai ficando mais difícil, vai ficando mais complicado. Mas para aquele que tem Cristo, a gente vai olhando para as dificuldades que estão vindo, não é para causar desespero em nós, é para causar alegria. Alegria, pastor, alegria. Porque a palavra está se cumprindo. Aquele que vive está vindo. Aquele que reina está voltando. Aquele que fez os céus e a terra está vindo buscar a sua noiva. E a noiva é a igreja, a noiva somos nós. Mas a grande questão é essa: você está em Cristo? Você vive para Cristo? Nem todos gostam de ouvir isso, mas é uma realidade. Quando nós pregamos a Deus, as pessoas, Jesus, dizemos: aceita Cristo como Salvador, ninguém quer. A Bíblia diz que é só através dele que vamos para o céu, mas ninguém quer. Aí quando a pessoa morre, está lá, o pintor vai lá e bota a asa de anjo, coloca aquele negócio na cabeça, branquinho. Para aceitar Cristo? Não. Para viver para Cristo? Não. Querido, ninguém coloca um estranho em casa. Deus também não vai colocar. A prova disso é que na sua palavra está escrito que naquele grande dia muitos irão aparecer diante dele e vão dizer: mas eu profetizei, eu preguei, eu falei, fiz boas coisas, boas obras. E ele vai dizer: apartai-vos de mim, vós que praticais, eu não conheço vocês. Então não é simplesmente viver uma vidinha de qualquer jeito. Ah, quando morrer vai para o céu. Ô irmão, ô irmã, ô amigo, esquece isso. Isso é a maior mentira que o diabo já plantou na face da terra. É colocar na mente das pessoas que não importa como você vive, você vai para o céu. Se fosse assim, para que Jesus veio morrer na cruz? Não. Ele veio para morrer na cruz para gerar uma oportunidade. Irmão, toda oportunidade, ela só tem eficácia quando nós aceitamos ela. Aparece lá oportunidade de emprego. Aí a pessoa olha, oportunidade de emprego. Ela já está trabalhando? Só porque viu lá o anúncio? Não. Ela vai ter que fazer o currículo, ela vai na empresa, ela vai participar lá do processo seletivo para poder trabalhar. Aí muitas pessoas pensam, porque Jesus já veio, já morreu na cruz, não, agora está todo mundo salvo. Não, querido, ninguém. Todos nós dependemos do amor dele, de reconhecer quem ele é. Reconheça quem é Cristo. E esse reconhecimento não pode gerar em nós um comodismo. Eu já vou encerrar. Esse reconhecimento não pode gerar em nós um comodismo. Paulo está dizendo: logo não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé. Ele está dizendo: mudou. Mudou tudo agora. E quando você olha para a história de Paulo, você vê, mudou mesmo. Paulo antes matava. Paulo antes pegava aqueles que estavam pregando essa nova mensagem, esse novo evangelho, e matava eles. Aí agora, porque ele entendeu a Cristo, aceitou a Cristo, e está vivendo em Cristo, é ele quem está sendo perseguido. E ele continua caminhando. E ele diz: do mesmo jeito
que quando eu estava lá no mundo eu fazia com excelência, com força, quanto mais agora que eu estou em Cristo. Agora eu faço muito mais. Mas como eu disse, mas a igreja está numa crise, as pessoas estão fracas. Porque quantas vezes nós ouvimos pessoas testemunhando, dizendo: olha, eu era traficante, eu matava, eu roubava, e agora eu sirvo a Deus. Porque pensa que porque aceitou a Cristo, pode viver uma vida cômoda. Não, é luto todos os dias. Vai vir dificuldade, o pecado vai bater a porta, o inimigo vai vir, e nós devemos permanecer fiel a Deus, reconhecendo Cristo, entendendo Cristo, vivendo Cristo. Só assim que será possível nós realizarmos a nossa missão, se verdadeiramente nós compreendermos e vivermos para Cristo. Não tem uma história bonitinha, cheia de flor, cheia de rosa para contar. Essa é a realidade. Como eu disse, muitos estão morrendo desse mal súbito. A pessoa levanta, acorda, almoça, come, faz a sua caminhada e daqui a pouco morre. A morte não pode gerar em nós pânico, mas a morte ela gera em nós um alerta. Porque a grande questão não é morrer, a grande questão é morrer sem Cristo. O problema não é dar um mal súbito e acabou a vida. O problema é encerrar a vida e não ter Cristo no coração. Então eu quero que você pense nisso, porque esse é o grande desafio nos proposto, irmãos. Nós estamos aí iniciando o ano, dia 16 de janeiro, 15 ou 16? 16. E você não pode viver a mesma vida de pecado, negando a Cristo, negando a palavra, animado por tudo, mas desanimado quando se trata da palavra, desejando tudo, mas não desejando a essência da verdade. Não. Gere essa admiração por Cristo na tua vida. Gere esse reconhecimento por Cristo no teu coração, irmão. Porque assim você vai viver dias melhores. Viva bem. Viva Cristo. Viva em paz. Viva com Cristo. Amanhã, encerrar o culto, continue desejando Cristo. Continue ansiando por Cristo. Porque só através do conhecimento dessa verdade é que nós vamos ver Cristo nas nossas decisões. Nós vamos ver Cristo nas nossas palavras. Nós vamos ver Cristo nos nossos pensamentos. Só através do conhecimento dessa verdade é que nós vamos ver Cristo nos nossos relacionamentos. Quantas famílias, lares, casamentos, quantos namoros, noivados que não tem Cristo. Quantas vidas que mesmo conhecendo a verdade, na sua trajetória já não tem mais Cristo. Decida hoje. Pastor, o senhor está querendo que toda a igreja se converta? Se é necessário que assim seja. A palavra diz que nós precisamos aperfeiçoar a nossa salvação. Por quê? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Você não sai daqui, já 100% salvo. Não, amanhã, se Deus me der vida, vou melhorar mais, vou aperfeiçoar mais, eu vou crescer mais. Por quê? Porque eu fui crucificado com Cristo.
E agora já não é mais eu quem vivo, mas é Ele que vive em mim. E tudo isso eu vivo pela fé no Filho de Deus. E ele encerra esse versículo dizendo que me amou e se entregou por mim. Vivamos Cristo. Na escola, jovens, adolescentes, na faculdade, viva Cristo. No teu trabalho, viva Cristo. Mas se você ainda não fez o compromisso de viver com Ele, para Ele, tem que aproveitar o momento, a chance, a oportunidade. Se você ainda não reconheceu a essência dele na tua vida, aproveita, porque o desejo de Deus com a vinda de Cristo é mudar a nossa vida, querido. É mudar o que somos. É mudar todo o nosso trajeto e nos colocar exatamente no lugar aonde Ele planejou. Deus, Ele nos ama de tal maneira que a Bíblia deixa muito claro que antes de nós nascermos, Ele já tinha decretado todos os nossos dias na face da terra. Mas só vivemos os planos de Deus se reconhecermos a Cristo como nosso Salvador. Reconhecimento. Reconhecimento. Sentadozinho como você está, se você puder, feche teus olhos. O grande desafio é esse: viver o Cristo em nossas vidas, em tudo aquilo que fizermos. Porque a partir disso, o Espírito Santo de Deus vai habitar em nossas vidas. E então conseguiremos vencer os desafios, as ciladas, vencer as artimanhas do inimigo contra a nossa vida, tentando nos enganar. Mas se nós não conseguimos vencer aquilo que nos prende para verdadeiramente buscarmos a Deus, nós sempre vamos ficar rastejando, sofrendo. Mas não é isso que Ele quer para as nossas vidas. Como eu disse, você não nasceu por acaso, você nasceu porque tem um propósito de Deus para ser realizado em você. Não foi seu pai, a tua mãe que lhe deu vida, foi Deus quem deu vida a você. Seres humanos não podem dar vida a ninguém. Quem pode dar vida é Deus. Então você nasceu segundo um propósito dele. E por isso você precisa ser grato a Ele, entender Ele, viver para Ele, aceitar Ele. Não negue a existência de Cristo. Não negue a influência de Cristo na tua vida, na tua trajetória. Aceite, admira, reconheça que é por causa dele que você ainda está andando nessa terra, que é por causa dele que você ainda está respirando. Reconheça que é por causa dele. Você sabe muito bem disso. Os teus olhos não enxergam, mas o diabo, os demônios, por vez tentou tirar a sua vida, tentou matar você, tentou sufocar a tua fé. Mas Deus, Ele é tão bom, e a Bíblia diz que a misericórdia dEle dura para sempre, que você está aqui, podendo ouvir a palavra, podendo glorificar a Ele, podendo admirá-lo, podendo reconhecer que Ele verdadeiramente é Deus na tua vida. Não permita se afastar disso. Não permita se afastar de Cristo. Viva para Ele. Enquanto você fala com Deus, enquanto você clama a Deus, no teu lugarzinho aí, vai falando com Deus. É pedir perdão dos pecados? Peça. Mas conversa com Ele. Declara a Ele a tua admiração. Declara a Ele aí com as tuas palavras o teu reconhecimento.
Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais